Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Pó de Pedra Podcast. Aqui com a gente, você já sabe, falar de pedra ficou mais leve. Para nós é sempre um motivo de orgulho, de prazer, inenarrável. Saber que você está aí do outro lado da telinha, saber que você está acompanhando o nosso conteúdo, que você gosta daquilo que a gente fala aqui, dos assuntos que a gente trata aqui. Fazemos isso com muito carinho, com muito respeito por você. E eu acredito que até um pouquinho, por isso que você está aí do outro lado, consumindo um pouco do Pó de Pedra. A gente tem muito prazer, muito orgulho de ter pessoas tão qualificadas como você, o nosso público que está aqui aprendendo um pouquinho com a gente, aprendendo comigo. Eu sou o primeiro dos aprendizes aqui, porque eu estou sempre trazendo pessoas muito capacitadas, gabaritadas, com bastante conhecimento, como é o caso de hoje. Hoje eu estou aqui com nada mais, nada menos do que um cientista de dados. Ele é brasileiro, cachoeirense, mas tem uma parte da sua formação que ele foi para os Estados Unidos se especializar na área de inteligência artificial. Ele vai falar um pouquinho agora com vocês, conosco, e nós vamos trazer um tema muito importante, né? Os impactos da inteligência artificial no mundo moderno. E a gente vai falar de dados, a gente vai falar de ciência, nós vamos falar de projetos que têm profissionais como um cientista de dados, como o Salvador, para tratar e para equilibrar esses dados. Tudo bem, Salvador? Como é que você está? Tudo tranquilo, Bruno. Obrigado. Salvador Scardo, nome diferente, é português isso aqui. O que é isso aí? Italiano. Italiano, Scardo? É uma família só. É uma família só? Está aqui no Espírito Santo. Ah, é? É um nome bem conhecido aqui na região, né? Sim. Tem uns Scardos por aí. Somos de Itarana, mas Itarana? tem bastante em Cachoeira e Vitória. Sim. Legal, o pessoal ali do café, né, de Itarana. Sim. Seus antepassados aí mexiam com café lá em cima, Itarana? Sim. Não sei se mexem ainda. Né? A família distribuiu um pouco. Legal. E Salvador, você é nascido e criado em Cachoeira do Itapemirim, né? E você resolveu ser cientista de dados. Conta pra gente o que é primeiramente o cientista de dados, que muita gente não sabe, assim como eu. Legal, Bruno. Meu sonho, quando eu trabalhava aqui em Cachoeiro ainda, era ser programador. Eu vi o pessoal programador bacana, que tinha uma vida legal. Então eu imaginei, cara, o legal é ser programador. Estudei, cheguei a aprender a programar. Você pegou o DOS lá, o COBOL Basic, o que você pegou? Sim, Visual Basic. Visual Basic? Na época era o que comandava. Então eu sou mais velho que você, porque eu peguei o COBOL Basic. Eu até cheguei a trabalhar com COBOL, mas ele já era web, acho que já não era esse COBOLzão top não, era um webzinho, um COBOL mais binário, mais Nutelazinho. Não, Nutella não, pô, raiz, pô, que é das antigas, né? O que eu trabalhei era o web. Mais aí eu acho que o meu era mais Nutella que o seu, Bruno. Era uma migração pro era a época que eu estava saindo do analógico pro digital, né? E do offline pro online, né? E aí eu fui programar, falei, caramba, que pedreira. E o trabalho de programação, eu respeito muito os programadores, ele é pesado, ele é bastante pesado. Lá, os programadores trabalhavam de segunda a domingo, toda semana. Falei, cara, eu acho que eu não sirvo para ser programador, não. Acho que eu não aguento essa pedreira por muito tempo, não. E aí eu vi que tinha uma coisa que o pessoal dava muito valor, que eram os dados, o banco de dados. Falei, cara, eu acho que o valor está aqui. E os empresários, eles pediam os dados, eles não pediam o programa, eles pediam para você programar, mas o que eles queriam eram os dados. Então eu entrei numa corrida ali de aprender os dados. Aí passei pelas fases de estudo, e aí surgiu no mercado essa palavra, o cientista de dados, que era o cara que dominava os dados, mas ele conhece ferramentas. Vamos explicar aqui uma questão básica. O analista de dados, ou que é o cargo mais comum, quando é solicitado a ele, por exemplo, Salvador, eu quero entender os dados da minha empresa aqui, quero faturamento e tudo. Então esse cara analista de dados, ele pega os dados que estão no banco de dados e apresenta via painel. Isso, formata. Boa palavra, ele formata esses dados. O cientista, ele entra no meio dele, ele pega os dados ali, mas ele usa ferramentas ali, para depurar os dados. Ele cria informações sobre os dados, ele depura, ele entende e ele tem uma entrega de valor maior para o empresário, tá? Porque ele pode dar padrões, ele pode identificar padrões. As estatísticas são várias estatísticas, as que você pode... As descritivas, o dado é isso aqui, a média, a máxima, você tem aqueles elementos. Quando você começa a unir um pouquinho, vamos cruzar duas coisas aqui, sazonalidades, começa a descobrir pontos onde você faz mais vendas.
qual será o melhor preço para esse produto? Então você tem a parte de simulação ali, que as empresas podem se beneficiar disso. Estudo de mercado, então o cientista de dados é o quê? O cara que tem o acesso aos dados, ele utiliza de ferramentas científicas e agrega mais valor ao dado. Mas quem organiza o dado é o analista de dados. Ele fica ali como um guardião dos dados. Ele está ali, ele ajuda a manter aquela questão de qualidade também. O cientista ele vai ser um cozinheiro dos dados. Ele não vai pegar e entregar, não. Ele vai gastar um tempo na cozinha, ele vai botar um tempero, ele vai fazer essa... Agora eu te pergunto uma coisa, que pergunta que não quer calar. Pode inventar, eu fui usuário de módulo, que usa o PP, usuário de módulo de SAP. Trabalhei implementando SAP, implementei Microsiga, já implementei esses sistemas todos aí. E pergunta que não quer calar para o empresário que está aí. Você pode botar o sistema mais sofisticado do mundo, mas a planilha de Excel continua sendo essencial? Você é fã do Excel? Tem o seu lugar nessa conversa nossa aqui? A informação de qualidade tem seu lugar. Se a planilha tiver uma informação de qualidade, pode ser uma fórmula simples econômica, um cálculo de fórmula de precificação, por exemplo. Se uma pessoa com conhecimento bom de economia souber usar uma planilha, ele pode dar show sim, tá? Em analista de dados. Não, eu quis dizer o seguinte, enquanto ferramenta ainda não inventaram nada mais prático do que o Excel para organizar esses dados, né? Ó, Bruno, para eu poder não sair mal dessa... O ChatGPT. Você joga ali em qualquer dado, em qualquer formato, inclusive pode falar que está errado. É mesmo? Cara? O ChatGPT já está, ele organiza planilha, os dados ali? Ele pode gerar a planilha se você quiser, se for o seu formato preferido, mas senão você pode falar que, me mostra aí mais ou menos em tabela mesmo. E ele identifica anomalias, como ele recebe todos os dias, várias planilhas, todos os dias. Então essa planilha do Bruno aqui esse campo está muito estranho, esse preço está muito estranho. Então, ele é um cientista de dados, ele pode se comportar como um cientista de dados. Nesse quesito, você poderia aposentar a planilha, só também, porque eu vejo o pessoal usar a planilha em todos os níveis e bem, tranquilo. Não, eu pergunto isso porque ao longo a gente é da geração, você está há quantos anos? 42. Então você é da minha idade, você é de 82, né? 83. Você é de 83? Sou mais novo, eu sou mais novo. Eu sou de 82. Então, eu digo para você o seguinte, cara, nós somos da geração que passou pela transformação, né, justamente pela transformação tecnológica, né? A gente é a geração que passou a transição, né, do offline para o online. E algumas ferramentas se tornaram obsoletas ao longo do tempo, né? Sim. Por exemplo, você começou com o celular. Eu me lembro quando você tinha o celular, o tijolão, eu andava com aquilo, eu era um garoto, aquilo era até ostentação, aquele negócio daquele tamanho, mas aquilo era o que tinha de mais moderno, né? E hoje nós já estamos no smartphone, ou seja, a telefonia, o uso, o armazenamento e a distribuição de dados mudou. Agora a planilha de Excel está aí. É nesse sentido que eu estou dizendo, né? Desde 90 ela permanece aí como uma ferramenta comum, né, nos escritórios. E é interessante porque você está falando da planilha e eu estou levantando o caso de que a informação ela é importante. A ferramenta é opcional. E então uma pessoa que sabe trabalhar as informações pode ser um empresário sem formação tecnológica ou científica nenhuma. Mas se ele entende das informações, a planilha, um bloco de notas, um papel, a informação ela tem um valor. E a planilha, ela foi o ChatGPT de antigamente. Ela deu poder a qualquer pessoa, praticamente, até hoje ela dá esse mesmo poder. Da praticidade. Então é válido sim, eu não consigo reprovar a planilha não, se você esperar, mas eu não vou conseguir reprovar. De maneira nenhuma eu estou te encurralando não, eu estou trocando ideia, eu estou chamando a atenção para dizer o seguinte, uma pessoa que manipula dados, né, como você, que lida com dados todos os dias, está frequentemente tendo contato, o seu ofício é ter contato com dados, sim, né, com informações. Exatamente. E até hoje eu estou trazendo para a nossa realidade. Quando o empresário comum que está aqui comigo, assim como eu, a gente vai falar, precisamos organizar os dados. O que a gente pensa? Preciso planilhar as coisas, sim, né? Virou até verbo. Virou até verbo. Então a gente tem essa até dependência. Você pode botar às vezes um sistema muito sofisticado
com muitas ferramentas, aí você precisa depurar um dado simples, você vai pegar, então peraí, aí imprime o relatório do sistema e lá joga na planilha. É exatamente o que acontece mesmo, é exatamente o que acontece. Não tem jeito. Mas bom, Salvador, vamos para o cerne da questão, isso aqui é só o aperitivo. Você se tornou um cientista de dados, né, ao longo da sua carreira, você esteve em Berkeley, estudando. Sim, na Califórnia. E como é que foi essa sua experiência em Berkeley? O que você foi fazer lá e o que você trouxe de lá, de conhecimento, de expertise? Eu estudei aqui, formei em Sistemas de Informação, fiz um MBA em Big Data e Inteligência Artificial em 2016, aqui no Brasil, pela GTI, e falei, cara, Big Data é legal, eu entendi, que é uma planilha gigante, vamos dizer assim, só que a parte de IA não estava clara, eu não conseguia ver a aplicabilidade disso. Eu vou usar isso como? Para quem que eu vou usar? Como é que eu uso? Foi explicado tudo ali, mas tecnicamente. E esse é um detalhe que diferencia o nosso estudo aqui no Brasil, não quero denegrir, mas esse é um ponto de diferenciação do estudo daqui para outro, lá de fora, né? Como o de Berkeley, por exemplo. Lá, a parte técnica, ela quase não é vista. E eles são os caras que criam as ferramentas técnicas que usadas no mundo todo. Porque eles têm uma sequência que é a seguinte. Primeiro, o homem do negócio. Então, primeiro vem a pessoa que vai encontrar o problema onde se pode, a oportunidade de gerar valor. Então, normalmente é o pessoal de economia. Tá? Então, primeiro... e agora até a gente pode depois entrar na questão de IA também sobre isso, mas... a pegada de Berkeley é essa, de você ter essa preocupação com valor da informação, né? O que é o prático de ser alcançado também, porque, se eu conseguir descobrir, se eu conseguir essa informação aqui, é fantástico, mas qual é o custo de descobrir essa informação? Então, o pessoal da economia ajuda nesse ponto, você definir um problema onde ele tem um custo-benefício legal. Dê um exemplo prático disso que você acabou de falar. Por exemplo, quando que o custo de descobrir uma informação é caro demais? Porque eu quero que as pessoas materializem o que você está falando. Vamos lá. Ainda costurando com a questão de Berkeley, a Berkeley tem uma outra questão, são 3 pilares lá, a ciência, a tecnologia e o social. Vamos pegar um caso, então, que é bem prático para eles, né? Políticas. Você criar políticas, né? Você tem, o político tem esse cargo lá e a parte legislativa ela cria as leis, né? Então, um exemplo bem prático mesmo. Lá na Califórnia, eles têm um imposto e esse imposto é usado para cuidar das estradas lá. E as estradas estavam cada vez em piores condições, ou seja, mais carros usando. Porém, o imposto estava sendo arrecadado cada vez menos. Então, o pessoal de Berkeley deu essa consultoria e, primeiro, detectaram que eram os novos carros elétricos. E o imposto ele era cobrado dos postos de gasolina, da gasolina. Então, começou-se a ter, ou iria ter, né, estavam prevendo, né, estavam fazendo as contas que em pouco tempo as estradas estariam em péssimas condições. Então, o que é a ciência de dados ali? O estudo de equações que poderiam resolver, ajudar na criação dessas políticas públicas para poder atender o benefício do governo cuidar das estradas. Então precisou de... Você está entendendo, pessoal? Então, primeiro, precisa definir até o tamanho do orçamento que precisa fazer, o tamanho da frota e como vai se calcular com o percentual que vai ter a aplicabilidade. E tem todos os outros custos inerentes a isso, né? Você está bolando o imposto, quanto que ele vai pesar no bolso do contribuinte, quanto que ele vai ser sonegado, qual o percentual de sonegação, qual o percentual de contribuição. Olha só que dado interessante. Se o imposto é cobrado na gasolina, a frota está sendo substituída pela elétrica, então você vai ter uma queda na arrecadação. Legal, né? Então você precisa levantar esses dados. Isso, e você equacionando, a gente fala equacionar, a gente tem essa visão de 1 mais 1, né? Da matemática clássica. Eles lá utilizam a matemática de teoria dos jogos, é uma matemática diferente para resolver essas questões. A teoria dos jogos é sobre equacionar negociação. Então, essa lei foi definida como, ok, vamos cobrar um imposto aqui, então,
dos pedágios. Então, eles mudaram a temática ali, mas eles também fizeram o seguinte, nessa matemática que eles utilizam lá, iria impactar negativamente quem? Quem seria impactado negativamente? Então, esse balanço também é científico. Eles iriam impactar aquele senhorzinho que passa no pedágio várias vezes para poder vender, vai de manhã para vender um produto e volta, ou ele vai e volta várias vezes, uma entrega, transporte. Ou seja, vai acabar ficando agarrado no dinheiro no imposto e o cara não vai ganhar dinheiro, né? Não vai sobreviver. Desbalanceado, sem a ciência acontecendo, você ia tentar cobrar do pessoal de carrão, né, dos elétricos ali, só que ia afetar o pessoal mais humilde, que passa ali várias vezes. Então, isso é ciência. Só que é uma ciência, teoria dos jogos, mas é uma ciência ainda, é uma equação que é feita, todo um raciocínio. Tem todo um modelo matemático por trás. Agora, Salvador, nessa sua ida para América, qual o título que você pegou lá? Você fez um curso específico de curta duração ou você fez um curso acadêmico? Como é que foi a sua experiência lá, educacional? Lá eles têm 2 centros, né? Eles têm a universidade, que aí você passa pelos critérios de nota e tudo, e você tem a parte do Haas Business School, que é só negócio, o foco Se fosse equiparado ao nosso MBA aqui, né? Isso. Na verdade, eles de vez em quando me mandam oferta disso aí, né? É interessante, o intuito, o legal da parte de business dele, o título final é Excelência em Ciência de Dados. É o curso que eles prestam, é esse curso que eu fiz lá. Ele tem a duração de 6 meses, porém, como é para empresários ou pessoas que têm já um trabalho, né, que exercem trabalho, você vai lá uma semana, faz o intensivo, volta, então eu voltava para o Brasil e aqui eu fazia as atividades, e daí 2 meses voltava lá, fazia as entregas, o trabalho, então foi esse formato. Uma semana lá, 1 mês aqui, 1 mês e meio mais ou menos aqui, depois voltava uma semana lá. O primeiro módulo foi em Singapura, e o legal é que pessoas que foram alunos desses professores, hoje são, na época lá, né, em 2018, eram os cientistas de dados da Uber, então ele chamou o cara da Uber, o head de dados, para mostrar como é que eles fazem as coisas, todo o uso dessas tecnologias. Então foi um curso muito bacana, bem prático, bem como se usa as coisas mesmo, né? Legal. E aí você concluiu essa experiência lá, você veio para cá. Em que isso agregou nas suas tomadas de decisões aqui e no desempenho da sua profissão? Eu voltei e aí eu acabei me identificando como consultor, porque essa parte ela é sofisticada, ela é nova para o mundo todo, né? Então aqui, depois que eu voltei, eu acabei atuando em algumas áreas, né? Por exemplo, a área financeira. Eu sou consultor, eu sou cientista de dados da Cateno, né? Atendo o Banco do Brasil já há 4 anos, nessa parte de comportamento do cliente, né? Na parte de cartão de crédito. E ele usa exatamente essa ciência dessa descoberta de informação relevante, desse entendimento da jornada, né? Então, e o dado financeiro ele é muito interessante porque ele muda, a cultura do ser humano muda o seu comportamento financeiro. A política muda o comportamento financeiro. Então, é um dado muito interessante. Outra área que eu atuo também em segurança pública. Cheguei a trabalhei em alguns projetos, né? Cerco eletrônico de Marataízes, eu trabalhei aqui, o Digital Primeirinha, a interligação, então, porque também a segurança pública, ela lida com dados de grande quantidade, bastante volume, e ela carece de uso de inteligência ali, né, para poder ter efetividade, ações de segurança. E um pouco também na parte de indústria, tá? Atendo quando a indústria, experimentações da indústria na parte com IA. E tem algum trabalho, algum feito na sua carreira profissional? Você citou alguns aí, né? São todos relevantes, obviamente, mas tem algum trabalho que você conseguiria elencar e enumerar? Poxa, Bruno, esse trabalho que eu fiz aqui realmente trouxe um resultado diferente,
inventei a roda nisso aqui, criei um negócio que me marcou e marcou, né, o resultado do meu trabalho, afetou a humanidade, a sociedade que a gente vive, enfim. Fala uma experiência legal aí. Eu tenho essas experimentações, né? Por exemplo, num Porto Seco em Vila Velha ali, hoje a legislação que está sendo implementada de Porto Seco é que haja um controle total das entradas e saídas do Porto Seco, né? E aí eu tentei ajudar, auxiliar, tem um ano mais ou menos, um Porto Seco para poder o quê? Ter acesso à tecnologia de leitura de placa e de container, poder identificar esses dados que são exigidos pela portaria da COAN 80, pela Polícia Federal e a Receita Federal. Então, essa política foi criada, ela é nova e ela agora está sendo exigida dos portos secos. Então, eu ajudei esse Porto Seco a criar uma solução prática, funcional, economicamente viável, que atendesse o controle da entrada e saída de todas as carretas, né, com os containers. Leitura de placa e do container. A mesma solução eu também estou testando em uma pedreira, tá, do norte do estado, onde também faz esse controle. Ele faz a leitura de placa e se integra com o software utilizado ali, na própria pedreira. E aí qual o dado que ele gera ali? Placa. Ele faz a leitura de placa, verifica se aquela placa está dentro dos veículos autorizados para entrar e fazer o carregamento de pedra Mas não compatibiliza com a carga, não? Não, pode ser feito. Tive até uma solicitação dessa de cubagem de pedra, né? Mas saber se a nota está batendo com a placa, que está batendo com a licença, né, fiscal e tudo mais. O que acontece? Isso é uma pergunta interessante, Bruno. Por quê? Lembra que a gente falou sobre a praticidade, né? É possível fazer um controle onde eu verifico se a placa bate com a permitida, se depois de carregar do caminhão bate também a volumetria ali. Isso é possível, só que qual é o custo de fazer isso? A volumetria exigiria muitas câmeras e de um custo mais alto. Então, e a volumetria é um elemento que, se a pedreira, por exemplo, não tem prejuízo desse tipo, não... Mas eu nem diria isso não, desculpa. Pode. Porque assim, o que já aconteceu, acontece ainda, mas é roubo de carga, né, de bloco, acredite se quiser, né? E também, para o governo, já aconteceu de blocos desse aí ser tombado na estrada, causar acidentes até fatais, e o motorista simplesmente abandonar aquela carga, né? E roubo de carga, né? O cara está lá, carrega um bloco daquele lá, que custa não sei quantos $1.000, dólares, e aí ele extravia aquilo, né? Então, a minha pergunta é se tinha como lastrear isso, o que está na nota, porque sai na placa, hoje é obrigatório, na época não era. Inclusive, se tornou obrigatório a identificação do bloco, que não era. Antes era bloco, hoje um bloco tem que ter a nota lá exibida e tal, o processo fiscal é nesse sentido. Sim. Essa leitura aí. A problemática é bem parecida com a dos containers. Nunca foi exigido pelo governo, não que eu saiba, né, essa identificação precisa do governo em portos secos, né? Só que com essa portaria nova foi necessária essa identificação precisa. Ah, é? Porque há casos onde encontravam-se drogas em containers, né? Então, quando a polícia ia fazer o rastro, ia verificar nas investigações, né, de onde veio aquele container. Não existia, como não existia a exigência de controle da identificação dos containers, também as empresas não faziam, né? E existe um tratado entre as fabricantes de containers, que é o seguinte: o container é meu, eu comprei, mas não precisa me devolver o meu, você pode me dar o seu, porque é um problemático. É um casco, igual o casco de gás de cozinha. Bom exemplo, porque o navio chega aqui, teria que ter os containers da mesma empresa aqui, vazios para carregar, então nunca foi, no Brasil, monitorado muito forte a questão do número do container por esses portos secos. E agora está sendo. Agora está sendo. Eu puxei esse exemplo por quê? Porque o da pedra seria bem parecido, né? Qual é a importância de identificar um bloco? Saber se é o mesmo que foi comprado, né?
E outras coisas mais, a origem, né, certificado de origem, certificado de onde retirou, se aquele bloco está no trajeto correto, enfim, tem uma série de coisas. Sim. Por que na minha experiência, nesse tempo que eu voltei de lá com esse conhecimento, eu tenho auxiliado mais o governo? Porque ele, às vezes, é dele exigido um controle maior sobre a informação. Lembra que a gente conversou no início? A qualidade da informação é muito importante. Então vamos direto para esse ponto, porque você já deu os exemplos aí, o exemplo que te marcou foi esse do porto, né? Sim. Porto Seco, identificar os contêineres, é isso? Também, além da placa. Além da placa. Bom, mas vamos lá. Você hoje é um analista, é um cientista de dados que presta serviço vinculado ao Banco do Brasil, né? Você foi para a área financeira, digamos assim, a área bancária, é uma área muito sensível, né? Tanto em relação a dados, né? Tem dados sigilosos, dados sensíveis, né? Em relação à vida privada das pessoas. Sim. O que você faz no Banco do Brasil lá? Qual o trabalho de ciência de dados que você executa lá? Eu apoio, né, o Banco do Brasil através da Cateno. Então, o que a gente faz? Na Cateno, nós trabalhamos com o perfil do usuário de cartão. Então, a gente não tem os dados da pessoa física ali. Esse é só o banco que tem. E a gente presta esse apoio na análise dos dados comportamentais do uso de cartão e dos canais, né, que é exatamente onde eu trabalho lá. A gente apoia o banco com isso. Aí, baseado no trabalho que nós fazemos, da análise do comportamento ali daquele usuário, da vida financeira dele, o banco pode criar propagandas, oferecer produtos específicos, não perder aquele cliente, porque se ele não utiliza, também é importante a gente notar isso, que ele não está ali no movimento, no comportamento saudável do uso do cartão. Então, na Cateno, eu lido com esse dado financeiro dessa forma, fazendo a análise comportamental do indivíduo, mas não o indivíduo. A gente analisa vida financeira, mas não com os dados pessoais. A minha especialização, eu me especializei principalmente em dados não estruturados, né? Então, para o banco, para a área financeira, eu trabalho com grafos, que chama. É outra área também da matemática, onde são fluxos, né? Rotas de caminhão e do Uber, por exemplo, são grafos. Então, a conversa, por exemplo, uma conversa ela não é linear, e ela não é uma hierarquia, né? Nível 1, nível 2, nível 3. Uma conversa, ela tem vários pontos onde vai e volta. Me fala o cartão. Eu quero... esse é o seu cartão? Você quer o quê? Eu quero isso. E aí a pessoa retorna num ponto inicial, fala outro cartão. Então, na área financeira, eu ajudo com essa... Você está falando que você monitora aquela URA lá que o pessoal faz? Chama Sim, URA, né? Do canal do WhatsApp. Eu trabalho por trás das conversas que acontecem no WhatsApp. E aí eu faço análises usando essas ferramentas mais sofisticadas. Mas você ouve conversa também? Não. Os dados, quando chegam para a gente, são anonimizados. Não, eu digo assim, você identificar o perfil das conversas? Sim, até sentimento. E o áudio é transformado em texto. Então, no Banco do Brasil eu trabalho com análise de texto, essa parte chamada NLP, e grafos. Eu faço as análises usando essas duas ferramentas lá. E aí, qual o resultado desses grafos e dessas análises, todo esse aparato? Todas as coisas, né? Visualização. O mais importante é você conseguir ver a massa, os padrões acontecendo. Então, mas você vê o padrão acontecendo. A impressão que a gente tem é que com esse mundaréu de dados a gente percebe muito pouca evolução. Você acha que tem como implementar melhoria? Vamos lá, vou dar um exemplo. Vamos lá. Pode falar. Esses dias eu estava ligando para a Vivo, no caso XYZ aí, e eles colocaram uma voz muito agradável, uma voz jovial. Olá, meu nome é fulano, não sei o nome do cara, do atendimento automático da Vivo. Eu sei que é uma voz agradabilíssima, e eu me lembro que há um tempo atrás, eu sou um cara que eu gosto de falar com gente, eu detesto falar com máquina, eu não nasci para isso. Legal. Se você nasceu, eu respeito você. Mas estava numa sequência assim, que você podia, durante aquela fala lá, aquela gravação,
você digitava o 9, já te jogava para a atendente resolvia o seu problema. Acabou. Passou um tempo, eu fui ligar de novo, sei lá, 3 meses depois, 5 meses depois, ele já começou a mais uma vez rastrear. Não, eu não ligava, discava o 9 e ia direto para o atendente. Aí ele falou, não, para eu ser mais assertivo, digite aí com quem que você quer falar. Eu falei, pô, já começou a digitação, estava tão bom você ir direto. Ao meu ver, a minha opinião, ele já regrediu uma casa, porque ele já começou a criar um dificultador para falar com o humano. Eu estou usando esse exemplo, que é o que me vem à mente agora, é uma experiência pessoal. Pô, aí no final de cada ligação, eles ficam mandando não é escala de 1 a 5, digite 5 se você foi bem atendido e 1 se foi mal atendido. Aí você fica preso naquela avaliação ali e não resolve a vida. Penso eu que se existe uma análise de dados lá, um cientista de dados apurando esses dados, pô, ele deu um tiro no pé. Por que ele retornou a um cenário desagradável anteriormente, sendo que já estava num momento mais evoluído? Legal o exemplo, né? Quando eu fiz o MBA aqui no Brasil de Big Data e IA, o meu TCC foi sobre bots. E é exatamente o que você está questionando. Bots, isso aí. Isso, chatbots. O que acontece? Um app, por exemplo, por que ele está fadado a cada vez ser usado menos com relação aos chatbots? Porque os caras, quando você aprende a usar o app, eles mudam tudo. Então você tem aquela fase de aprendizado chatíssima, né? E o chatbot, a tendência é cada vez ele englobar e engolindo tudo. O ChatGPT é exatamente o exemplo que ninguém consegue dizer que não. Ele é um chatbot. A melhor interface humano-máquina é a conversa, né? Agora eu vou responder a sua pergunta precisamente. Existem 2 tipos de chatbots, tá? E não estou colocando ainda a parte de ciência de dados, é a tecnologia apenas. Existe a tecnologia determinística e a não. A determinística é o quê? É pouca inteligência. São menus. E assim são chatbots de grandes empresas que atendem o Brasil. São menus. Digita 1, digita 5. Isso não é um chatbot. Isso é um menu, é um sistema de menu. Tá? E ali tem pouca tecnologia. Tá? Praticamente não é um chatbot. Qualquer coisa que você saia do menu não acontece ou é erro. Né? Isso não é uma conversa. Uma conversa não é assim. Então, e existem os chatbots mais sofisticados, onde eles têm capacidade de entendimento cada vez maior. O ChatGPT é o topo, ele entende praticamente tudo que você está falando. Se ele não entender, falar, isso aqui não faz sentido, não faz sentido. Então, quando a empresa tem uma preocupação na qualidade de atendimento ao usuário, ele usa essas tecnologias mais sofisticadas que entendem contexto. Agora vamos falei da tecnologia, agora vou falar do cientista de dados, onde esse cara entra. Esse cara entra como? Fazendo análises do uso desses canais pelo Bruno Ramos. Lá dentro a gente chama de hiperpersonalização. O banco tem mais de 20 milhões de clientes de cartão de crédito. Mas e se fizermos um trabalho de ciência de dados já entendendo como é que o Bruno usa? E o Bruno entrando, dando um oi. Bruno, vai ser o que hoje? O limite ou a fatura? O limite, está aqui. Então, o trabalho de cientista de dados é uma camada de sofisticação que seria a hiperpersonalização. Você entendeu, mas eu quero ser um pouquinho mais pedante com você. A gente percebe que existe muita manipulação de dados. Eu vou te dar um exemplo muito, muito bacana. Esses dias eu estava lendo sei lá, não é um artigo, é uma dessas informações aleatórias que aparecem na internet. Mas o cara dizia que o preenchimento do CAPTCHA sim. foi o maior trabalho que foi feito pelos seres humanos para aprimorar o sistema de digitalização de dados. Você sabia disso? Sim. Pois é, eu não sabia, eu fiquei sabendo. Quer dizer, eles pegaram livros de 1500 e 1300 e um cacete a 4. Quando você ficava lá tentando identificar se aquilo era um M, nada mais é que você estava ajudando a máquina a decifrar que palavra era aquela impressa em um idioma diferente, com um tipo de grafia diferente. E isso é um trabalho que foi feito pelos seres humanos. Então, aquilo ajudou. Se você não sabe, né, algumas bibliotecas no mundo, tem uns supercomputadores lá que estão digitalizando informação e jogando para o ChatGPT, para as inteligências artificiais.
enquanto a gente fala aqui, né, o tempo inteiro. Bom, dito isso, eu percebo que essas tecnologias, essa manipulação de dados, esse entendimento, toda essa sofisticação, ela deveria ser aplicada para melhorar o dia a dia comum. E às vezes a gente não tem essa sensação, esse sentimento de percepção de melhora. Estou falando besteira, cara? A sua profissão tem alguma coisa a ver com isso? Ou eu estou forçando a barra aqui? Caramba, agora você deu show. Eu não sei se eu tenho o mesmo entendimento seu do CAPTCHA lá, mas é muito interessante mesmo. Ele usa a mão de obra gratuita nossa aqui, né? Mas ajuda na troca de segurança, né? Não, o que eu quis dizer, eu usei esse exemplo para dizer o seguinte: são muitas as ferramentas Sim. de sofisticação, quer dizer, de conhecimento, de informação. Eu usei esse exemplo apenas para mensurar, para dizer o seguinte: o tempo inteiro vocês estão captando dados. O tempo inteiro dados são entregues. O tempo inteiro o comportamento do usuário é medido. E o que isso representa na vida prática da melhoria das funções, do atendimento, etc. Legal. É legal porque agora a gente acaba de atravessar uma fronteira, tá? A gente começa a questionar a devolutiva da tecnologia. Porque cria-se coisas, mas o que isso retorna para a gente? Dentro das indústrias ali, do setor de indústria, a gente teve um boom aí tecnológico que foi a indústria 4.0, automação. Boa. Né? E aí você tem os IoTs, né, a internet das coisas, você tem a parte de IA, aí tem toda aquela discussão de vai substituir as pessoas e tal, e uma correria desenfreada, tecnologia para quê? Reduzir custo da indústria. Principalmente isso, custo, lucro, aumentar lucro. Agora o ChatGPT faz meu trabalho, então eu vou ganhar mais. E aí, a gente, para responder, eu vou fazer 2 comentários. A 4.0 tinha uma problemática ela tinha uma fala muito ruim, que era de substituir as pessoas, né? Isso foi reescrito. A indústria 5.0, se você tem falado bem pouco, ela é nova mesmo. Ela utiliza a máquina como apoio. É a reumanização, é a humanização da máquina. A preocupação torna-se mais social e ética do que lucro através da automação ou da substituição. Excelente você falar isso. Você foi muito assertivo e você está tocando num ponto crucial, que quando você vai... Eu apresento aqui, a gente tem esse humilde canal que vos fala, mas eu sigo também os grandes players do setor, né? Eu assisto. E aí, cara, a gente sabe que a modernização, a sofisticação da inteligência artificial, isso é um caminho sem volta. Isso a gente não tem que discutir, né? É fato que muitas profissões, que muitas funções, que muita trabalho, inclusive laboral, braçal, ele está sendo substituído ou extinto, né? Extinguido, se é que existe essa palavra. Ele está sendo abolido porque a gente está tendo um encurtamento das soluções, né? As coisas estão sendo mais práticas de serem alcançadas, não porque se tornaram mais práticas, porque os processos melhoraram. Sim. Né? A gente tem o entendimento dos processos. Exatamente. Eu estou falando isso. Pô, você está falando o quê, Bruno? Cara, estou falando de tudo. As coisas estão mais simples, né? Antes, para você escrever um texto, você precisava de uma máquina de escrever, com uma mecânica gigante, com uma fita que tinha que trocar. Hoje você digitaliza, você acerta e tal. Enfim, os processos estão mais simplificados. E a gente ouve falar que chegaremos no futuro próximo aí, né, em que o trabalho vai ficar tão obsoleto, né, as grandes forças de trabalho, que o Estado vai precisar de inventar ferramentas sociais para a manutenção da vida, né? O dinheiro social, você já está ligado nisso aí, sim. Né? O dinheiro social, você sabe o que é isso, meu amigo? Dinheiro social? Dinheiro social é o dinheiro que o Estado vai te pagar para você não precisar de trabalhar, mas você vai ter que ter algumas recompensas, né, alguns atributos para chegar para ter acesso a isso. Eu sei que no Brasil é complicado falar isso, porque nós temos 94 milhões de pessoas no Brasil
que depende de algum tipo de ajuda do governo, benefício sim. social, né? Já está meio que... nós já somos PhD nesse assunto, mas vai vir coisas nesse nível. E nesse sentido, está vindo um impacto negativo que você tocou no ponto aí agora, que é o seguinte, a humanidade já está repensando todo esse grau de automação. Sim, a indústria 5.0 é isso, tá? É a preocupação com a humanidade. Lá em Berkeley, outro caso legal que dá para puxar aqui. Como lá tem uma pegada forte econômica, né? A tecnologia, eles têm uma equação que é a seguinte. Quando que as máquinas crescem? Quando a mão de obra se torna cara, né? Quando que as máquinas decaem? Quando as máquinas se tornam caras. Então, a humanidade ela vem vivenciando essa equação há muitos anos, né? Então, hoje a gente está num momento, e isso é um ponto crucial, tá? O preço da tecnologia. E é nisso que eu me apoio, né, nos projetos, né? Então, a máquina vai avançar agora porque a equação deu uma balançada, tá? Não estou falando que as pessoas não valem, não. Talvez empilhou-se muitas questões sobre o próprio salário que talvez impacte o valor de uma pessoa para uma tarefa, né? E a máquina também vai cair quando ela se tornar pesada, custosa sobre o trabalho. E não tem como, agora uma sugestão pessoal mesmo, você eliminar todos os trabalhos, porque quem vai comprar os produtos que as máquinas vão fazer? Então a equação ela sempre vai buscar um equilíbrio. Isso é teoria dos jogos também. E outra coisa também, já que você tocou nesse assunto, também eu vi um estudo lá, você tem dados científicos sobre isso, eu tenho dados de curioso, mas parece que o maior usador, né, o utilizador, o consumidor de energia da segunda metade desse século será os data centers, né? Caramba, que ponto interessante. Sim, sim. Isso vai, assim, não vai, o maior tomador de energia do mundo não vai ser o carro, mas não vai ser o automóvel, não vai ser as indústrias, serão os data centers. E isso tem um custo altíssimo na humanidade, a manutenção de todos esses data centers, né, brother? Sim, sim. Aí a equação é a tecnologia que usa essa carga que está sendo usada, ela está devolvendo valor à altura ou maior, se não no mesmo dia desligado. Então, se há um consumo excessivo, você tem que entregar um valor acima daquele custo, sempre. E é um ponto interessante porque, no exemplo que eu dei do porto aqui seco, como eu solucionei o uso de ar pelo porto seco? Internet das coisas. Uma das soluções econômicas que a gente tem do uso de IA são equipamentos que te permitem utilizar a IA, porém com baixo consumo de energia. Esse IoT, por exemplo, que eu utilizo em algumas soluções industriais, e até estou testando para o governo, ele usa a energia de uma lâmpada para processar 10 câmeras. Em questão de energia, é até difícil imaginar. Porque quando eu trabalhei em projetos aqui de cerco eletrônico, um servidor de valor de R$100 mil, por exemplo, processava as mesmas 10 câmeras. E o mesmo IA. Então, você vai ter sim data centers que vão puxar essa quantidade de energia, mas espera-se dele projetos que entreguem também valor proporcional. E para o público comum, né, empresas de pequeno, de baixo, que não tem esses orçamentos de acessar esses data centers, por exemplo, eles têm hoje uma alternativa de uso de baixo consumo, e essa é a guerra da IA hoje. Você entregar a IA com o menor consumo de energia possível. Esse IoT que faz a leitura de até 10 câmeras, ele usa 80 watts. Ele pode usar modos econômicos de 40 ou 65, que é uma lâmpada. Então, você tem como rodar IAs hoje com o consumo de uma lâmpada. Esse é o caminho da indústria 5.0 também. Você reduzir o consumo de energia, você não aumentar, né? Porque eu sei, cara, você está trazendo para o dia a dia aqui, para o nosso parque industrial. Eu estou falando que, e você está certo, você me entendeu, eu só estou dando uma pincelada aqui. Eu estou dizendo o seguinte, os grandes data centers do mundo estão em pontos estratégicos do mundo, lá no Vale do Silício,
não sei aonde aí, não sei se na Suíça, na Noruega, na Europa tem os dele, aqui no Brasil me parece que tem também o nosso. E a gente tem um custo muito grande, eu não diria ecológico, porque eu sou anti-ecologista no modelo tradicional. Eu sou a favor da ecologia, mas anti essas ONGs malucas aí que ganham dinheiro pra caramba pra ficar perturbando os outros trabalhar. Mas eu acho que nós temos que proteger a natureza, ponto. Mas eu digo o seguinte, cara, isso tem um custo. Custo energético mundial muito grande. É alto, né? Sim. O custo ambiental e não só o custo financeiro, como você falou, o ambiental. Aí, beleza, no dia a dia aqui está trabalhando para reduzir isso. Show, ponto final, parabéns. Só que o custo lá na origem, na matriz, quanto mais câmera, quanto mais soluções em inteligência artificial, vai alagar alguém lá, pô. Isso não vai reduzir. Você me entende ou não? Eu estou falando bobagem. Não, você porque você está puxando uma questão mundial e atual. Exato. Não tem uma solução. Não tem uma solução. A Microsoft... O que nós vamos fazer com esses dados todos aí armazenados aí? Hoje você tem, se você abrir o Google, você tem a rota de 2012, aonde você andou, se você estava com o Google Maps instalado. Aonde você foi, tem o local que você parou, o lugar que você tirou a foto. Isso tudo está armazenado, não é no seu celular, não está armazenado no data center, lá na ponte que caiu. E isso tem um custo, isso não está lá barato. Quando a gente paga o Google lá, por memória, na verdade já está embutido todas as soluções o uso total deles. Do uso total deles. Sim. E quanto mais a gente incrementar o uso da inteligência, mais o consumo vai aumentar. Né? Esse é o ponto, Bruno. Para que você precisa de IA? Porque a IA, o que se vê o tempo todo no YouTube, em todos os canais, a IA é a mágica, vai fazer tudo, vai resolver tudo. Bom, a gente teve um problema, né? Pasme você, quando inventaram aquele trend lá dos desenhos dos estúdios Gilby, lembra disso? Ah, sim. Você é nerd, né, velho? Sim. Demorou, mas... O pessoal da internet foi o seguinte, descobriram que o chat GPT pegava uma foto sua e transformava no desenho. No personagem. Aquilo fritou as memórias lá, eles não estavam dando conta. Tanto que eles limitaram, ele estava ilimitado, porque, assim, eu fico pensando assim, cara, é uma parada meio que surreal, né, cara? Milhões, bilhões de pessoas no mundo pedindo pro chat GPT fazer desenhos Gilby da sua foto, cara. Tá vendo? Esse é um exemplo do uso ruim, né? De não gerar um valor. Pois é, mas o ser humano, o cara pensa assim, vou pedir um desenho aqui. Sim. Bilhões de pessoas no mundo pedindo a mesma coisa. Fritou lá eles tiveram que trocar lá os módulos lá. Foi um negócio feio, rapaz, o negócio. Na área de IA, né? Na área de ciência de dados, IA, você tem os dados não estruturados, como eu comentei. Isso. A imagem, o vídeo é uma imagem, o vídeo é uma sequência de fotos. Claro. Então, a imagem e o áudio, eles são bem pesados computacionalmente para serem processados. Processados e armazenado. Tudo armazenado também, né? Principalmente armazenado, porque processar se processa uma vez, armazenamento é para sempre, fica lá consumindo aquele valor, né? Então, é interessante ver o poder das IAs hoje sobre as imagens, só que, novamente, qual é o valor que se está entregando no uso? Né? Fritou os servidores lá, deve ter consumido, aí tem o cálculo da água, né? da questão. Não sei. Deve ter... Isso aqui é papo de leigo para um cara que é especialista. Mas eu digo o seguinte, vamos botar a bola no chão aqui, vamos pensar no seguinte cenário. O que vem por aí, cara? O que você diz? Dá um desenho para nós do presente e do futuro. O que vem por aí na sua área de dados, de ciência e de inteligência artificial? Eu vou dar um exemplo prático, né? Na minha vivência. Vou falar bem e aproveitando tudo que eu comentei, do que eu passei. Por exemplo, em julho desse ano, eu participei de um programa de startups para o governo do estado. E aí nós vencemos. O que é esse programa? A proposta seria o uso de IoTs, então é esse computador pequenininho que roda IAs, né? Ele processa IA, processando os vídeos das câmeras da escola. E o que ele faz com isso? Ele tenta identificar, ele não está querendo punir e procurar criminoso quem está pulando muro. Ele tenta identificar nas imagens, nos vídeos, alunos que estão isolados, excluídos. Então, olha a indústria 5.0, ética,
a gente querendo humanizar o uso da IA para poder acolher. Não é punir, não está procurando o criminoso, não é a questão de segurança sobre o criminoso, né? Na visão... Mas aí a minha pergunta é carinhosa, respeitosa, mas polêmica, não deixa de ser. Isso não é uma espécie de invasão de privacidade também não, cara? Porque você não vai conseguir proteger, você não vai conseguir gerar um alerta de bullying, por exemplo, você não vai conseguir ver uma premeditação, ou vai? Esse é o modelo que eu sigo de fora, que é a prevenção. O bullying nunca vai acontecer debaixo de uma câmera, né? Ninguém vai bater em alguém ninguém vai roubar ninguém debaixo de uma câmera. Rouba também. Pode ter. Aí o que acontece? Aquele aluno que apanhou, ele não sai rindo, brincando. Ele senta num canto. Ele chora, Então, você não consegue... Você muda o foco de procurar o agressor para cuidar de quem sofreu a agressão. Então, é mais fácil você ver... E propor soluções, né? Sim, sim. A solução é da pedagogia. A tecnologia, eu acredito que ela não deve invadir muito as áreas. A indústria 5.0 não é apoiar. Então, se eu consigo passar para os psicopedagogos aquele comportamento anormal, aquele aluno, está todo mundo brincando, mas ele não, e já tem uma semana. Será que não é um alerta de valor para o pessoal conversar, pelo menos tentar entender? Porque, é um joguinho, mas já tem 5 dias que ele está sentado sozinho, não interage e não utiliza o espaço. Ele não anda, ele não brinca, ele não corre. Então, esse é um exemplo de tudo que a gente conversou, do uso da tecnologia para auxiliar numa questão social, que pesa para nós, é importante também, mas e simples, né? Um IoT coloca na escola lá e ele processa o vídeo ali, sem gravação. Você pode esconder o rosto, não, sem facial. Para que eu preciso do rosto da criança? Eu só preciso procurar comportamentos anormais ali, eu não preciso ver o rosto. Na verdade, cara, na China tá um negócio meio doido, né? Já tem umas câmeras lá que filma fluxo de metrô, fluxo de um monte de coisa lá. Você é identificado várias vezes, em várias etapas, né? A China é assim, em algumas cidades, né? Quando fala China é o mundo. Diz que até a temperatura corporal... se identifica, se o cara, enfim. Você não acha isso perigoso não, doutor? A ética, ela protege o ser humano dele mesmo. Poderia ser uma interpretação minha da ética. É muito perigoso quando você cria coisas sem pensar na ética, né? Por exemplo, no exemplo que eu dei das escolas, por que eu preciso ver o rosto? Não precisa. A defesa é sempre a caça aos criminosos. Não, tem que botar a câmera com tudo. Você tem que dar todos os seus dados, porque você pode ser um criminoso. Isso ofende a gente. E a gente é tratado assim na maioria das soluções de segurança pública, infelizmente, né? Ou seja, a ciência de dados ajuda, unida às inteligências artificiais, a criar soluções benéficas para a sociedade. Se for combinado, além da ciência e da tecnologia, a ética e a questão social, o valor pode ser aumentado. O valor agregado e entregue ao cidadão, né? Porque você falar, deixa eu entrar na sua casa, mexer em tudo aqui, porque você pode ter alguma coisa. Não é... Não... Você pode, em um momento, ter... tudo bem, mas aquilo se torna incômodo. Né? E você permitir muito controle, aquilo também se torna novamente incômodo. E por isso essa busca, eu acho que a gente está num bom momento disso, buscar soluções mais éticas e sociais, usando as mesmas tecnologias, porém de forma ética e social, principalmente com proteções, privacidade, né? Em vez de vigiar e punir, cuidar, ter mais essa procura, não do agressor, mas tentar cuidar de quem agrediu ali, de quem foi agredido, quem sofreu a agressão. Talvez e eu acredito que mais rapidamente você pegaria esse agressor ali, tendo atendimento. Porque uma questão do agredido é não falar com ninguém. Né? Bom, Salvador, tem algum outro tema que a gente passou despercebido aqui, que você quer falar? Algum... Eu acho que não, acho que você até fez perguntas onde nós fomos até além, achei bem bacana. Muito bem, cara, eu estou aqui com... Você é doutor já? Não. Chama de doutor aí. Não, PhD depois de doutor, mas você é mestre. Eu estou com inscrição de mestrado ainda. Vai fazer o mestrado lá.
Bom, mas eu estou aqui com um especialista, cientista de dados, Salvador Escárdua, né? Ele que opera em instituições de vários calibres aí, relevâncias em várias esferas de poder, público e privado. Poxa, eu estou muito feliz com essa conversa. Quero que você prepare outros conteúdos aí para a gente aproveitar a sua próxima vinda aqui, gravar. Vamos debruçar sobre inteligência artificial. Eu sou um entusiasta de coisas novas, mas também sou um crítico de coisas que vão tornar a gente cada vez mais irracional, né? A própria inteligência artificial, tem um estudo aí científico que foi feito. É ruim a gente ficar citando coisas sem ter os dados, né? Não estou com dado aqui, mas a gente precisa ilustrar a conversa, senão fica parecendo conversa de doido. Mas você entra no Google lá e depois você pesquisa isso. Mas foi feita uma análise de dados aí, num estudo importante de alguma universidade americana aí, que identificou, por exemplo, que áreas do cérebro infantil está sendo desativada, está sendo desestimulada ou não estimulada por conta da autodependência, autoexposição ao celular, às tecnologias, novas, né? E isso está emburrecendo a população, isso está tirando o estímulo de resolver certas coisas. Você citou esse caso aí, cara, eu acho que assim, desculpa eu falar, eu tenho minha opinião, é difícil a gente segurar com o microfone na mão, podendo falar, mas eu acho que uma criança que está sofrendo bullying, não é a escola que tem que identificar, não é a inteligência artificial que tem que identificar, é o pai dentro de casa, e a mãe, que tem que orientar, que tem que educar, e tem que preparar o filho para o futuro. Não se negligencie, meu amado, querido colega ouvinte e telespectador, pai. Olha, não sei se você soube, morreu uma ucraniana nos Estados Unidos ontem ou anteontem. Você soube disso? Uma lourinha. Ela entrou num vagão de trem. E ela se sentou. Aí, para começo de conversa, na hora que o vagão do metrô, né, abriu, ela estava completamente desconectada da vida, com 2 fones de ouvido. E com a tela focada, se não me engano, de boné, salvo engano de boné, mas eu vou te mostrar no off aqui a imagem. E ela entrou no celular completamente desconectada do mundo ao redor. Aí ela sentou numa mesa, tinha um doido, um maluco, um criminoso, um psicopata sentado atrás dela. Esse cara, num ataque de demônio que tomou conta do corpo dele lá, sei lá ele foi, esfaqueou a menina e matou a menina. E aí, eu indo para a escola, eu tenho um filho de 10 anos, eu indo para a escola, eu peguei o vídeo, eu dirigindo, dei o celular na mão dele, falei, meu filho, olha esse vídeo aí. E eu falei, me aponta aqui o que essa menina fez de errado. Ele assustou, ele viu. Eu não uso uma linguagem infantilizada para falar com meu filho, entendi. Entendeu, Salvador? Eu falo com meu filho como homem e acabou. Mas aí ele é criança. Claro que ele é criança, por isso que ele brinca, por isso que eu levo ele para os momentos de brincadeira, por isso que ele tem celular, por isso que ele joga joguinho. A parte da infância dele eu cuido bem. Agora, a parte da educação, que às vezes eu vejo muitos pais negligenciando. Eu não vou mostrar isso para meu filho. Não, porque eu falei, não, filho, tem que conhecer agora. Mostrei para ele o vídeo, ele viu. Aí ele olhou para mim, pai, matou. O que ela fez de errado aí? Aí ele olhou de novo, pai, ela entrou aqui com fone de ouvido, né? Ou no celular o tempo inteiro, não olhou. Eu falei, vou te falar algumas coisas que ela fez errado aí. Primeiro, que ela estava desconectada, você já identificou isso. Ela estava com fone, não ouviu nada ao redor. Segundo, isso meu pai me ensinou, eu sou filho de militar. Meu pai me ensinou isso, eu lembro disso cristalinamente. Nunca dê as costas para uma pessoa desconhecida num ambiente, especialmente que você está solitário, né? E o cara já tinha uma pinta de psicopata, né? E ela sentou e só tinha os dois ali, ele no banco de trás e ela no banco da frente. Ela não teve a malícia de entender que aquilo ela estava se expondo em risco. Mas poderia ninguém imaginar. Cara, você tem que imaginar. Eu jamais sentaria. Aí eu falei, meu filho,
Quando você estiver num ambiente que você tiver uma pessoa desconhecida, que você não sabe a origem, está olhando de maneira suspeita, nunca vire as costas para ela dessa forma aqui, ó. Vá para um lugar em que tem um pouco mais de conglomerado de pessoas, nunca fique descosta para a porta. São orientações que eu recebi do meu pai. Sim. E principalmente, meu filho tem 10, vai fazer 11 anos agora. Desde os 2 anos de idade ele faz jiu-jitsu. Para bater nos outros? Não, para ele ter pelo menos algum mecanismo, alguma ferramenta de defesa. E eu vejo muitos pais negligenciando isso. Entendeu? A melhor ferramenta para você lidar com bullying é você dar um catiripapo no bulinador. É isso, meu irmão, não tem conversa. O mundo é assim, desde que o mundo é mundo. O cara te meteu... Então, é assim que funciona. Se você não der noção de sobrevivência nesse mundo hostil, você vai ser sempre vítima, você vai ser sempre tratado de coitadinho. E a humanidade não perdoa, a sobrevivência não perdoa quem se porta como coitadinho. Esse é meu pensamento. Te respeito se você está em casa e pensa diferente de mim, é o direito seu, um jeito que eu quero que você respeite o meu direito de pensar dessa forma. Eu acho que, agora, é louvável, não é por conta disso que você não vai deixar de usar ferramentas, né, que possam amenizar essa dor, apoiar essa dor. Eu só acho que se temos que fazer uma engenharia social de novo, de ensinar o filho a se posicionar frente às adversidades da vida. Ninguém tem bola de cristal, ninguém tem certeza do futuro, a gente não sabe o que vai ser amanhã ou depois, ninguém está ileso, né, de não passar um dissabor na vida, por um momento de dificuldade, mas se a gente puder evitar é bom, né? Sim, com certeza. Bom, pessoal, eu estou aqui com ele, Salvador Escárdua, essa mente brilhante aí, esse profissional qualificadíssimo, um cara de muito proficiência. Você gostou do papo aqui, amigo empresário? Precisa organizar os dados da sua empresa? Tenta um contato com o Escárdua aí, vai que ele consegue achar uma branchinha na sua agenda aí e atender uma demanda sua. E quero te agradecer, cara, por essa sua gentileza, sua presteza. Agradecer ao Bruno Cabral. Valeu, Brunão. Obrigado aí pela pauta, né, Brunão? Tô até que enfim você trouxe uma pauta boa, né, bicho? Aliás, você não trazia pauta nenhuma, né? Já começou com o pé direito, trazendo uma pauta boa aí. Nós temos uma equipe aqui muito engajada, a nossa galera aqui, Juscelio, né, Bruno Cabral, né, Saulo, Serginho e companhia, Orlando, todo mundo aqui no nosso time. Tivemos a participação especial da Betinha. Estou esquecendo de alguém, Juscelio? Não. Nosso time aí está muito engajado em construir um pó de pedra cada dia melhor para você. E nós estamos aqui falando desse tema mais do que atual, esse tema fervente, esse tema que está em ebulição. E nada melhor do que um cientista de dados aí, um cara que tem especialização em inteligência artificial, que conhece, que estuda esses paranauê aí, para botar um pouco de luz nesse assunto. Obrigado, meu irmão. Volte mais vezes. Obrigado. Tá bom? Agradecemos a todas essas empresas aqui que apareceram com a gente aqui, que são empresas parceiras. Todas nós temos um carinho no peito, num tamanho de um mundo. E eu quero te agradecer profundamente por você ter assistido até aqui esse episódio que muito me agrada, que muito me transcende a alma. Volte mais vezes, curta, comente, compartilhe, interaja com este conteúdo. Manda para o vovô, para o papai, para o papagaio, para o cachorro, para a amante, para o primo, para a prima, né, para o fornecedor de entorpecentes. Manda para quem você quiser, meu amigo. Só quero like. Galera, muito obrigado aí pela presença brilhante, maravilhosa aí. E volte mais vezes, porque aqui com a gente você já sabe. Falar de pedra ficou mais leve. Obrigado pela sua companhia. Tchau, tchau.